bem-vindos à nossa introdução à gestão de cargos e salários. Quando nós percebemos que há necessidade de implantarmos alguma política de gestão de RH, seja ela qual for. Então, a gente tem aqui alguns indicadores de necessidades, como, por exemplo, a elevação do índice de absenteísmo, ou seja, as pessoas começam a faltar mais. Um aumento da rotatividade, ou seja, nós começamos a perder funcionários para a concorrência. Consequentemente, teremos aí uma queda na produtividade, queda no engajamento, falta de comprometimento das pessoas. E observamos também uma questão de desmotivação. Nesse caso, sempre aconselho que façamos uma pesquisa de ambiência para entendermos um pouco mais sobre quais são os motivos que estão atrelados a essas quedas, a essas necessidades. Às vezes não necessariamente seja problemas de cargos e salários, pode ser algum outro problema de gestão de liderança, etc. A pesquisa de clima, ela sempre agrega, né, informações para a gente definir aí as nossas políticas internas. A partir do momento que focadamente trabalhamos com indicadores de resultados na área de cargos e salários, nós observamos, após a implantação do programa, algumas melhorias consideráveis. Então, primeiro, a melhoria no clima organizacional. Nós, consequentemente, observamos claramente a elevação na motivação e mudanças comportamentais são óbvias. Redução no absenteísmo, melhoria na qualidade geral, aumento considerável na produtividade, otimização da eficiência e eficácia, além da elevação do saber. E quais são os benefícios deste programa para a empresa? Quando falamos de recrutamento e seleção, e nós temos a descrição das atividades e requisitos descritos no manual de cargo, nós conseguimos estabelecer padrões de seleções muito claros. A partir do momento que eu tenho essa descrição de cargo e eu estou trabalhando numa área de treinamento e desenvolvimento, eu acabo tendo padrões de treinamento. Numa área de avaliação de desempenho, eu também consigo estabelecer padrões de desempenho com base no manual. E para a área de remuneração de benefícios, eu também tenho padrões de remunerações muito claros, porque eu defino quais serão as métricas e os gatilhos para essas remunerações. Qual é o olhar do funcionário quando nós estabelecemos esses padrões dentro da nossa organização? Então, o funcionário, ele olha para o cargo e ele começa a ter uma compreensão do significado do trabalho dele. Qual é a tarefa que eu vou executar? O que eu vou realmente fazer? Ele identifica-se com a tarefa. E, consequentemente, eu tenho quais são as minhas responsabilidades e todo cargo está atrelado a um plano de remuneração e benefícios. Então, fica claro também saber quais são as remunerações que estão atreladas e o que eu vou receber em relação a esse cargo. Em frente à empresa, qual é o olhar do funcionário em relação à empresa? Ele acaba tendo um clima organizacional positivo, porque acaba com essa sensação de injustiça. Então, eu tenho uma sensação de justiça perante o meu colaborador. Passam a existir oportunidades de desenvolvimento. Já que eu tenho um manual de cargo, eu tenho uma descrição, eu preciso saber o que eu posso e como eu posso me desenvolver para eu poder atender adequadamente aquelas funções. E a minha confiança na empresa também. Mostra uma organização que às vezes outras empresas não possuem. E quais seriam as fases de um programa de cargos e salários? Bem, todo programa a gente tem que começar com um planejamento estratégico. Então, aqui a gente apresenta as fases em linhas gerais, né? Uma situação macro, onde eu tenho definido o planejamento estratégico. Nesse planejamento, eu vou discutir toda a estrutura do meu programa, como é que ele vai ser feito, como é que ele vai ser implementado, quem serão as pessoas envolvidas. E a partir daí a gente já começa a operacionalizar realmente o programa. A estruturação organizacional, quais são os cargos envolvidos, qual é a minha política de remuneração que será adotada e, claro, a avaliação da viabilidade econômica, porque se de repente, depois de tudo isso, eu não tiver dinheiro para pagar, o plano não consegue se sustentar ao longo da vida, ao longo dos nossos anos aí. Então, primeiramente, planejamento e divulgação. Aí eu brinco que é the idea, de como a gente vai divulgar e planejar esse plano.
Então, eu digo AIDIA porque é informar, divulgar, engajar e agregar. Então, informar as pessoas, aos colaboradores, que haverá um projeto de cargos e salários e como ele será conduzido. Esse momento é um momento bastante crítico, porque eu sempre alerto tomar alguns cuidados, porque salários, eles não podem ser rebaixados, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Porém, quando as pessoas ouvem que vai ter um programa de cargos e salários na minha empresa, o que normalmente as pessoas pensam? Eu vou ter aumento, vão aumentar o meu salário, vou ser promovido, etc. E, na verdade, não é bem assim. A ideia do plano de cargos e salários é você estruturar algo que talvez não estivesse tão claro, eliminar as situações de injustiças e definir métricas para que eu possa contratar, treinar, capacitar, avaliar e sim promover. Então, informar a eles como é que isso será feito. A partir do momento que eu defini essa estratégia da informação, de como será feita essa informação, eu passo sim a divulgar. Divulgar a cada etapa do programa. É também comum, às vezes, os programas demorarem muito para serem concluídos e isso causa um descrédito para os colaboradores. Então, esse programa de divulgação passo a passo de como estão as etapas do programa para todos os colaboradores é importante para a gente conseguir também o engajamento, não só dos colaboradores, mas também dos gestores. Nós temos que envolver os gestores nesse processo de descrição de cargos e salários. Porque se o gestor não estiver envolvido, muitas vezes o nosso programa ele acaba não sendo concluído. Ou nós, do RH, acabamos tendo muito mais trabalho, dificuldades até para conseguir algumas informações. Então, esse engajamento é algo que nós temos que trabalhar fortemente com os gestores para que eles também contribuam com essa descrição dos cargos, eles contribuam com a criação desse programa, para que também no final do programa, quando ele já estiver todo pronto a ser implantado com as propostas elaboradas, os gestores falarem assim, não, eu não aceito, não concordo, não é assim, a minha área foi prejudicada. Então, o engajamento no processo é importante. Daí a criação do comitê, né, de criarmos um comitê multidisciplinar para que todos estejam efetivamente envolvidos em todas as etapas do processo. E, por fim, agregar todos, agregar as pessoas com as políticas internas claras. A partir do momento que eu tenho políticas internas claras, as pessoas entendem, né, a justiça que é feita, as regras, tudo que é falado, tudo que é acordado, está certo, né? Isso sempre a gente comenta. Se está acordado, tem que seguir. Então, a partir do momento que eu tenho algo claro e definido, fica tudo mais fácil para a gente fazer a gestão. Criado o comitê, estabelecido quem são as pessoas que trabalharão conosco nesse processo, eu vou criar um cronograma de atividades, passo a passo, mês a mês. Esse cronograma ele pode demorar em torno de 1 mês, 2 meses, 6 meses, tudo depende do tamanho da sua empresa, quantos cargos você tem. Mas eu sempre estimo que para cada cargo a gente tem, se você for criar um tempo de horas, né, vai dar umas 3, 4 horas para cada cargo entre a descrição, entre o processo. Então, a gente tem uma média aí, para uma empresa aí de 100 cargos, a gente coloca uns 6 meses. Né? 100 cargos, eu não estou falando 100 funcionários, né? Deixando bem claro. Então, 6 meses é um tempo bem ok para a gente desenvolver um bom programa de cargos e salários. A partir disso, né, que eu defini o meu cronograma, eu agora entro no meu organograma. Né, aí já começamos a estabelecer alguns requisitos estratégicos da organização. Então, qual vai ser o meu organograma funcional? Como é que eu vou estabelecer esse organograma? Qual vai ser o modelo utilizado? Vai ser com base numa organização mais burocrática tradicional, que é esse de nível hierárquico, mas tem outros no nível matricial, as metodologias ágeis já vêm com uma outra proposta de organograma também. Então, essa definição estratégica é fundamental para também o sucesso do programa. A partir do momento que eu defini o meu organograma, eu vou definir a minha estruturação de cargos. E as estruturações de cargos, elas são normalmente estratificadas em grupos. Então, eu tenho um grupo de cargos operacionais. Um detalhe importante, não é porque está escrito cargo operacional, é que ele é de uma área de operação, não tem nada a ver com isso. Cargos operacionais são aqueles cargos que eles não têm poder de liderança, poder de gestão, nem poder estratégico. Eles são
atividades rotineiras, eles desenvolvem atividades básicas, vamos dizer assim. Então, eu tenho um grupo de cargos estratificados dentro dessa categoria de cargos operacionais, colocados como assistentes, auxiliares e operacionais no modo geral. Aí, quando eu digo operacional, é operacional mesmo. E que a gente pega em obra, mestre de obra, motorista, que não é nível de assistente nem auxiliar, o nome, do cargo não tem essa nomenclatura. Cargos táticos. Nós temos aí analistas e técnicos, em alguns casos, dependendo da empresa, coordenadores e supervisores, dependendo do nível de poder de decisão que esse coordenador e esse supervisor tem. Em algumas empresas, pode ser que esse cargo esteja no nível estratégico. E aí, os níveis estratégicos, a gente tem os gerentes, presidentes, diretores, etc. Alguns consultores especialistas, lembrando da política de carreira, naquela tendência em Y, por exemplo, ou W, qual que seja a política de carreira adotada, a gente pode ter também consultores e especialistas dentro de uma questão estratégica. O importante é que cargo estratégico ele está relacionado a poder de decisão, a definir novas metodologias, a criação de outras estruturas. Os cargos táticos, eles são voltados mais para análise, são cargos analistas, que acabam administrando bem as informações, analisando, propondo e sugerindo melhorias. E os assistentes e os auxiliares, que são os cargos operacionais, são basicamente os cargos e atividades rotineiras. Então, com base nisso, eu defino meu mapa de cargos, eu passo a avaliar cada função, quais são as funções que cada cargo executa e, consequentemente, eu consigo descrever o meu manual. Existe, claro, uma regra, uma orientação de como descrever esse manual e nosso curso completo ele é amplamente abordado. A partir do momento que eu descrevi o manual, já tenho todos os meus cargos estratificados, definidos, o meu mapa de cargo, eu passo a questionar qual será a minha estratégia salarial. Qual é a minha política de remuneração? Ela vai ser baseada num equilíbrio interno ou em pesquisas salariais? Isso também é amplamente discutido dentro do nosso curso completo. Como que eu monto uma tabela salarial com base em pesquisas ou em equilíbrio interno? Então, nós usamos a metodologia por pontos, metodologia de escalonamento, tem várias metodologias que a gente usa para criar essa nossa tabela salarial. Qual será o enquadramento, posicionamento? Aí, quando eu falo de posicionamento AMC, é se a empresa está no âmbito arrojado, moderado ou conservadora. Na questão estratégica de cargo, arrojado, ela paga acima da média, moderado, ela paga dentro da média, e isso também envolve todas as questões de benefícios, e o conservador, ele está, assim, um pouco abaixo da média geral, está meio dentro, assim, do básico que o sindicato oferece, pisos de categoria, são atividades mais rotineiras, normalmente, que existem características de empresas para cada um desses posicionamentos. E esses fatores também são largamente abordados em nosso curso completo. E, por fim, qual será a proposta para o plano de benefícios? Existe alguma proposta padrão? Vai ser benefício igual para todo mundo? Ou eu posso também, que isso vem sendo comum, ter uma política diferenciada para cada grupo de cargos? Grupos operacionais, grupos táticos e grupos estratégicos. Mas eu não posso impedir que um grupo não entre no outro grupo. Eu tenho que liberar isso. Eu posso ter grupo 1, 2 e 3 de benefícios, mas eu tenho que permitir que as pessoas também possam agregar-se a esses planos, a esses pacotes. Eu tenho umas questões políticas de benefícios sobre segregação, mas eu posso sim ter planos de benefícios diferenciados de acordo com o cargo. E a questão das atividades, enfim, o que envolve aí essa política de remuneração? Envolve a construção de uma tabela salarial, a valoração dos cargos com base em requisitos, essa parte eu acho muito interessante, porque você pontua o cargo, cada cargo passa a ter uma pontuação, e com isso você indexa ele em cima de uma tabela salarial. E isso traz uma sensação de justiça muito clara para todo mundo. Eu recebo por aquilo que, entre aspas, eu produzo ou eu tenho competência para, ou está dentro do meu escopo de trabalho.
E numa empresa já estabelecida, a partir do momento que eu faço toda essa construção de valoração do cargo, construção de tabela salarial, a gente obviamente vai encontrar algumas inconsistências, algumas injustiças que foram feitas ao longo dos anos. E nisso a gente fará o enquadramento salarial das equipes atuais. É importante deixar claro para as empresas sobre a legislação trabalhista. Então, lembrando que salários eles não podem ser reduzidos. E eu tenho a CLT como a minha lei suprema. A partir da CLT, existem ainda algumas negociações sindicais, ainda a gente tem, aqui no Brasil ainda, o sindicato, embora já menos atuante, mas ele ainda atua, e os acordos empresariais. Então, quando a gente trabalha sobre legislação trabalhista, a CLT é a legislação vigente e acordos fora a CLT, eles só podem ser implementados se superarem a CLT e forem favoráveis ao funcionário. Ou seja, o sindicato, o salário mínimo é X. O sindicato ele pode definir um piso salarial que não seja menor que o salário mínimo. Sempre tem que ser maior que o salário mínimo. Agora, a empresa ela também pode definir algum salário base dela sempre maior que o valor do salário mínimo, que seja maior que o valor do sindicato, que seja maior, né? Para propor algo que seja benéfico à estrutura da empresa e aos funcionários também. A mesma coisa com benefícios. A CLT, ela regula pelo menos o vale transporte. Os sindicatos, alguns deles já falam sobre assistência médica e vale refeição. Então, eu, como empresa, eu posso oferecer algo além disso tudo, né? Sem nenhuma necessidade a mais, né? Sem nenhum confronto, nenhum conflito. Qualquer coisa superior eu posso oferecer, mas eu não posso abaixar salário. E numa medida que eu faço uma reestruturação salarial, o salário não pode ser mudado para baixo, apenas para cima. E por fim, a partir do momento que eu já construí a minha tabela salarial, eu já fiz a minha estratégia de remuneração, sempre é bom lembrar a importância da criação de uma política de carreira. A política de carreira ela acaba sim estando atrelada à política de cargos e salários, porque nisso você também já cria os processos sucessórios. Porque eu não entendo uma coisa desligada da outra, as coisas elas acabam ficando interligadas. E quando a gente cria uma política de carreira, eu preciso ter claramente para mim qual vai ser a parametrização dessa minha política. O que é a parametrização da política? É como é que vai ser o tempo de ascensão de carreira. O quanto que a pessoa vai ficar num cargo, vai mudar para o outro, como é que vai ser essa avaliação de desempenho, que também é um fator importante. Eu tenho que ter tudo atrelado, né? Eu não consigo trabalhar uma política de RH de uma forma sozinha. Então, uma área de recursos humanos, ela precisa de uma política de cargos e salários eficaz, consequentemente de uma política de carreira e que vai necessitar também de uma avaliação de desempenho, atrelado a resultados também. E essa parametrização do tempo, ela vai impactar diretamente no montante geral da folha de pagamento. Porque se eu promovo todo mundo todo ano, será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar essas pessoas? Então, todas as políticas elas têm que estar interligadas, de forma clara, objetiva e que seja sustentável ao longo dos anos. O nosso objetivo não é fazer uma política de cargos e ela não conseguir se sustentar no próximo ano por questões diversas. Então, essa é a ideia em linhas gerais do nosso programa. Contate-nos, para saber mais sobre o programa completo que nós temos. Vocês podem acessar o site da Trigo RH. Lá no site tem a parte de descrição de cursos, ele é completo. Nós temos vários outros canais, para nos contatar, o nosso Instagram, o Trigo RH _ consultoria, o nosso Facebook com o Triguinho. Nós temos o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp Business, é o nosso telefone fixo, mas também atendemos o WhatsApp. E agora nós estamos lançando também o nosso aplicativo, que você pode baixar para a linha Android, por enquanto, não temos ainda para iOS. Mas você pode baixar no seu aplicativo, baixar o aplicativo no seu celular. E aí você ter acesso a todas as atualizações da Trigo. Todos os cursos, vagas, oportunidades de emprego, serviços a candidatos, consultoria, etc. Eu aguardo vocês, aguardo o contato de vocês. Estamos sempre à disposição para melhor atendê-los, ok? Muito obrigada e até a próxima.